Olá pessoal, estamos de volta agora com Érica Couto, médica veterinária da Tucan, que fez a palestra hoje sobre a introdução à nutrologia de aves e vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui de conhecimento. Érica, primeira coisa, começa falando com a gente aí, qual a diferença entre nutrologia e nutrição comum em aves? Tá, vamos lá, né? É complexo o que você perguntou agora, porque eu falo assim, a nutrição, eu vejo muito mais a parceria, que é que eu tenho também, com o zootecnista, que estudou isso. É igual a nutricionista humana com um médico nutrólogo. Perfeito. Tá? Então, o que eu falo que eu vejo, né, da nutrologia? Eu vou ver a doença ou como evitar a doença. Então, a gente vai entrar com esse tratamento, a parte médica, tá? Então, é isso que eu vejo mais e trazendo da medicina. O nutricionista, ele não pode medicar. Perfeito. Entendeu? O médico pode. Ele pode indicar suplemento, que suplemento não é medicamento. Perfeito. Né? Então tem são essas pequenas. E esse termo a gente vê muito mais sendo usado hoje. Outra coisa que tem também se colocado é da pós-graduação. Tá? Então algumas pessoas estão colocando, é nutrólogo quem faz a pós, ou não. Então isso é uma discussão. Não tem nada a ver com o título, é muito mais sobre a possibilidade da prática que o médico veterinário está habilitado. Porque a gente não tem o título. E na veterinária menos ainda. E agora sim está começando a sair o título que eu vi pela associação, né? De veterinários, nutricionistas. Não, nutricionistas. Que tem isso. Para pets não convencionais, silvestres, exóticos, como cada um queira chamar. Legal. Nem existe essa parte da nutrologia. Perfeito. Quais são os principais erros alimentares nos criadores hoje que você vê? Criador? Então, eu vejo às vezes o excesso. Tá? Eu vejo o excesso, porque hoje com a internet então você tem acesso a muita informação, então eu acho que acaba indo para vocês. A gente vê o quê? É muita vitamina A, é muita vitamina E, é muita proteína. Tá? E foi minha tese de mestrado, foi exatamente nutrição com reprodução, e a gente fez o quê? A adição da proteína. É o que eu estava discutindo antes de entrar para a palestra, né? Antes aqui do podcast, que eu me perdi no caminho, foi exatamente da proteína. Perfeito. Tá? Perfeito. Então assim, se eu usar proteína num período de muda, um período de reprodução é uma coisa. Agora você usar alta proteína o tempo todo, eu acho que vamos ter problemas que a gente vê na clínica. E tem alguns sinais que a gente pode observar para saber se a dieta está adequada ou se tem algum erro nessa nutrição do bicho? Então, as aves dão sinais comuns? Então, é uma presa, né? É uma presa. Então a gente tem que lembrar disso também. O sinal, às vezes, pode ser sutil, né? É que nem o que a gente escuta. O ovo branco. Por que o ovo branco? Pode ser porque o animal não conseguiu fazer a gala. Pode ser processo infeccioso. Sempre querem colocar a culpa na fêmea, né? Tudo é culpa da fêmea. Mas às vezes o quê? O gordinho não consegue cloaca com cloaca, porque tem a coleção de gordura. E então você olha, olhando de fora tá tudo bem. Né? Então a troca de pena, né? Você pode ter, porque é um exemplo até da proteína. Você pode ter um sinal ali, então um animal menos ativo do que você tem. Então, assim, é diferente até o do de casa, né? Que o de casa está um contato mais pet do que do criatório, né? E criatório, muitas vezes a gente tem o quê? Viveiros coletivos, onde se perde o quê? O que cada um está comendo, ou a quantidade. Como faz esse controle? Não faz. Não porque você tem o alfa ali que vai comer primeiro, então você vai ter que observar. E às vezes vai colocar o quê? Muitas vezes você vai fazer o quê? Vai distribuir melhor os comedouros. Né? Então a gente tem que ver essa parte, para quê? Para melhorar. E uma coisa que eu particularmente, hoje está em voga aí a discussão, AN, extrusada. Eu acho que a extrusada veio para ajudar muito. Porque o AN depende de como AN está falando de alimentação natural. Perdão. Perfeito. Alimentação natural. Então, isso o pessoal, principalmente em cão e gato, né? Então, acha que pega 1, 2, 3 itens, beleza. E vira um bandejão. Se a gente for pensar, é o que a gente acabou de fazer. Você faz aquele prato bizarro, você mistura, né, o jiló com quiabo, com doce de abóbora. A dobradinha, tudo, né? Ou a feijoada. E aí você vai falar o quê? Tá, e aí? Você comeu o que você é palatável. Né? É a famosa sementes. Que nem o girassol não é essa coisa que todo mundo tem que condenar. É o jeito de ser usado. É o nosso carboidrato. É o jeito, é a nossa gordura. Então ela tem coisa boa. Você tem ômegas ali. É que todo mundo pensa, por exemplo, em ômega, só o quê? No peixe.
E a gente tem ômega de origem animal. Oh, vegetal, perdão. Vegetal. E todo mundo só quer o animal, pensando. Então você tem aí como usar de forma benéfica a semente. Uma coisa que ninguém esquece, a semente de girassol, se não me falha a memória, está em torno de 17% de proteína. É proteína pra caramba também. É vegetal. Mas porque, não é um bife, então não é proteína. Sim. E assim, então você tem esses níveis e ela é altamente palatável. Então você tem que ver, e tem digestibilidade. Então é um conjunto. Dá para usar? Dá. Qual é a forma? Que horas? Perfeito. E a alimentação, ela interfere diretamente no sucesso reprodutivo? Total. Total? Total. Para mim, total. Tá? Perfeito. Total. Porque um animal que não vai estar bem nutrido, vamos pensar no básico. Como vai produzir o ovo? Isso varia de espécie para espécie, o recinto pode influenciar, tudo. Além, a parte comportamental nem entra, recinto, comportamento, mas assim, pensando na dieta, isso vale aves, répteis, mamíferos, né? Se você não tiver subsídio alimentar, como que você vai conseguir gerar um outro ser? Perfeito. Tá? Eles, que nem no caso da ave, é o ovo, mas como que se eu não tenho cálcio? Eu vou tirar do meu osso para produzir aquela casca. E aí eu posso ter o raquitismo, né? O hiperparatiroidismo. Sim. Então, por exemplo, que isso a gente não vê hoje mais tanto quanto antigamente. E hoje a gente está começando a ter o quê? Hipervitaminose A. Né? Porque aí, FIA, né? Esquece que, por exemplo, as lipossolúveis, a gente tem aí armazenamento. E aí isso dá, se tem armazenamento, eu posso ter excesso. Legal, muito bom. Né? Então, assim, dá para ir longe. Obrigado, Érica, obrigado por compartilhar com a gente. E fique ligado aí, já tem outros episódios aqui na nossa playlist do Aviscast e acompanhe os próximos episódios.